Olá, bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença, a confirmação e espero que tenhamos 2 dias muito produtivos aqui de planejamento, de troca de informações, de construção coletiva de ideias. E, bom, então estamos no segundo ciclo Amazônia 4.0, a ancestralidade indígena e sua relação com as mudanças climáticas. É um evento produzido pelo Instituto Amazônia 4.0 e pela União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, em uma parceria. A nossa ideia é trabalhar soluções para vários problemas conectados, né? A ideia das mudanças climáticas é um problema que afeta a todos, né? Afeta a Terra toda, né? O Brasil, todas as populações, todos os povos sofrem. E a gente entende que a floresta tem um papel muito importante nessa solução para o agravamento que nós temos visto das mudanças climáticas. A gente vai falar em muitos detalhes, temos muitos especialistas aqui, e tanto em mudanças climáticas como na questão dos assuntos e das características e das demandas, das propostas dos povos originários, cujas terras, né, as terras indígenas, têm um papel fundamental para a gente tratar a questão das mudanças climáticas. Então, hoje nós trouxemos esses cientistas e vocês, representantes dos povos originários, para sentarmos juntos na mesa e vermos como a gente consegue cooperar, colaborar para uma solução que seja de benefício para todos. Eu vou fazer essa curta introdução e apenas para apresentar a próxima que vai falar é a Thelma Taurepang, líder da UNIAB, e ela vai fazer a introdução dela, depois eu falo um pouco mais sobre o Amazônia 4.0. Obrigada, doutor. Ele fica me chamando a atenção, porque eu fico toda hora chamando ele de doutor, né? Mas é o respeito, é a consideração, é a irmandade que nos une. Olhando aqui bem para o senhor. E eu acredito que é isso. Essa ancestralidade que vem da Amazônia 4.0, que une a nossa força dos povos indígenas na Amazônia. Muito grata aos parentes que se faz presente nesse momento. Para mim é um grande evento, porque são povos indígenas que se unem nesse momento para esse segundo ciclo que a Amazônia 4.0 junto com a UMIAB propõe. Eu acredito que é um momento ímpar para nós, né? Porque no primeiro momento eu perguntei o que eu estava e o que eu poderia estar fazendo na Amazônia 4.0. Obrigada, cacique, Marcos, Apurinã, uma grande liderança nossa, Socorro, Clarice, e todas as parentas que se fazem presente nesse momento, porque é uma construção que a gente busca nesse momento para o fortalecimento de nós, povos indígenas na Amazônia. E aí, olha que bacana, né? Termos a Amazônia 4.0 como parceiros, né? Junto com o nosso povo. Dr. Paulo Nobre se faz presente também. Então, para nós, é com muita, imensa satisfação, e eu digo que é sempre com muita coragem, que os povos indígenas vêm para esse espaço de dar visibilidade, né? Nós estamos sempre na luta, sempre em busca de fazer o melhor, porque a Amazônia segura é manter os povos indígenas vivos, é manter o nosso território vivo.
nosso território somos nós, seres humanos. Porque se não houver a vida nossa, não existirá Amazônia. Porque somos nós, povos indígenas, que cuidamos da Amazônia, né? Então, assim, muito agradecida por esse espaço, por esse momento, doutor Ismael Nobre, e a todos os parentes que se fazem presentes nesse momento, que deixaram os seus afazeres. Nós estamos em um processo grande aqui, né, Cacique Marcos Apurinã, mas a gente precisa estar nesses espaços, dar visibilidade, né, doutora Luciana, para que nós sobrevivemos a essa imensa luta que nós travamos, povos indígenas. Barigua moré, siu tao. Barigua moré, siu tao. Barigua moré, siu tao. Barigua moré, Wanabom, Wanabom. Barigua moré, Wanabom, Wanabom. Barigua moré, siu tao. Barigua moré, siu tao. Imensamente grata por esse momento, parentes. Eu gostaria de convidar a parenta Clarice que viesse, fizesse o canto, também de agradecimento, pedindo sempre licença, aquelas que nos antecederam, aquelas que lutaram e nós que continuaremos essa luta. O nosso protagonismo das mulheres indígenas é dar visibilidade uma à outra, porque se nós não estivermos unidas umas à outra, Sônia, nós não chegaremos em lugar algum. E se nós não estaremos, se nós não tivermos a concepção dessa união, sucumbirá todo mundo, doutor Paulo, porque é a nossa união que faz a diferença dentro desse ciclo, inclusive desse ciclo da Amazônia 4.0. Obrigada. Wakati doutor Ismael, bom dia, doutor Ismael, bom dia, parentes, bom dia, parceiros. Obrigada pelo convite. E eu gostaria que nós ficássemos em pé. E se tivesse um espaço, a gente poderia estar fazendo círculo, porque nós, povos indígenas, nosso círculo tem a ver com tudo, né, em questão de coletividade. Tá bom? Vamos lá fazer, se puder fazer círculo, né? O meu canto, eu gostaria de trazer que nós estamos aqui felizes para falar, e os companheiros que estão aqui, com todo o respeito que nós vamos falar, e a nossa força de lutar sempre estará presente em nosso meio. Através desse canto eu quero expressar esse sentimento, tá bom? Vamos lá. É catinho com pé, nem cané baçanã, nem cané baçanã. É catinho mané, nem sare, nem sare. É catinho com pé, nem cané baçanã, nem cané baçanã. É catinho mané, Nessare, nessare.
Nisari, 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 nisari. Nisari, 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 nisari. Nehe, samene khana, samene khana. Ati-ati mesane katipel, samene khana, samene khana. Ati-ati mesane katipel, mesane katipel, mesane katipel, mesane katipel. Mesane katipel, mesane katipel, mesane katipel. Mesampunika mesane, atironi baksa, atironi baksa. Odia keluswana, aku bhatikana. Mesampunika mesane, atironi baksa. Atirani basa, pada ketuswana, aku bhatikana, aku bhatikana, aku bhatikana, aku bhatikana, aku bhatikana, aku bhatikana, aku bhatikana. Hande hande ke nikah samonya. Hande hande ke nikah samonya. Nikah kaleta ukuli no esato. Hande hande ke nikah samonya. Ayo. Muito obrigado. Eu quero saber quem vai me ajudar a botar a legenda nessa parte. Bom, eu vou rapidamente falar um pouco da como vai estar organizado esse evento. Tentar comentar um pouco sobre a organização, né? Vocês receberam esse folheto que mostra as atividades. Então, nós temos agora a introdução que a gente está fazendo. Aí a gente vai ter um coffee break. Eu vou falar só mais um pouco sobre o Amazônia 4.0, já. Aí nós vamos ter algumas falas de assuntos que compõem os argumentos principais que nós vamos trabalhar à tarde e amanhã. Então, vamos ter a Marcivana Satere Maué, falando da violação dos direitos indígenas e das mulheres indígenas. Teremos a Jaqueline Cocama, com valorização cultural, a Regina Vilácio Saterê, com homologação das terras indígenas, a Socorro Baniwa, com produção econômica e as terras indígenas, a Clarice Foreia, com autonomia financeira, a Juliana Teles, com mulheres empreendedoras, a Aurora Yanai, com a importância das terras indígenas na manutenção das florestas, a Luciana Gatti, com floresta amazônica e mudanças climáticas, a Beatriz Oliveira, com mudanças climáticas e saúde, o Paulo Nobre, com mudanças climáticas e o gatilho amazônico, que ele vai explicar melhor o que significa. Então, são palestras com temas que todos se interrelacionam com o que o Amazônia 4.0 faz, e também com os objetivos da UMIAB, de melhorar as condições dos povos indígenas, e de enfrentar os desafios também que são muito grandes. E aí, à tarde, o que nós vamos fazer são rodas de conversa nessas mesas que já estão colocadas aqui, com 5, 6 pessoas, onde cada um desses temas vai ser debatido por todos os presentes. Então, todos vão poder dar a sua contribuição sobre o assunto que as palestras vão trazer agora pela manhã. Tá? Então, de manhã, no período da tarde, nós vamos fazer isso. E amanhã, nós começamos com uma apresentação mais detalhada do que é o Amazônia 4.0. Por que a gente acha que o Amazônia 4.0 pode ser uma boa ferramenta
para esse conjunto de ferramentas de luta, né? de conquistar autonomia financeira, de manter a floresta, de valorização cultural, todos esses assuntos que a gente vai trabalhar hoje, existe alguma componente disso na ideia, no modelo do Amazônia 4.0. E a gente quer hoje que essas partes que são específicas para os povos indígenas, que isso surja, né, dessa conversa direta com vocês, não só da gente pensando o que nós achamos que são as coisas importantes e interessantes para os povos indígenas. Essa é a forma como a Amazônia 4.0 trabalha. Nós trabalhamos com populações tradicionais e agora, praticamente, nós estamos inaugurando a nossa missão de trabalhar com os povos originários também. Então, a gente faz a mesma coisa, a gente convida ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, assentados da reforma agrária, lá dos anos 70, que estão por aí ainda tentando dar certo naqueles lotes, para repensar essa realidade em função de uma floresta que é potencialmente rica, mas que não gera riqueza econômica, gera uma manutenção muito difícil, né, com os recursos da floresta, quando os produtos dessa floresta vão gerar riqueza em outros locais, né? Outros atores, né, de outros cenários é que acabam se beneficiando da maior riqueza. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas vocês sabem muito mais do que eu como é desvalorizado o produto que sai da floresta ou de uma produção rural aqui na Amazônia, em relação ao preço que essas coisas têm fora daqui. E no primeiro ciclo, então, esse é o segundo ciclo, né? No primeiro ciclo, nós convidamos esses públicos que a gente já trabalhava, que são os ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, assentados da reforma agrária e associação de mulheres. Então, a gente já está com esse olhar desde antes de ver como que a gente pode colaborar para melhorar as condições das mulheres, né, em geral, e da Amazônia. E, por isso, temos um interesse muito grande em trabalhar com a UMIAB. E aí, nesse primeiro evento, a Thelma foi a representante dos indígenas. Então, a partir daí, nós começamos a ter uma interlocução direta, autêntica, com lideranças indígenas que pudessem nos dizer o que pode ser o Amazônia 4.0 para os territórios dos povos originários. Eu vou fazer só uma rápida introdução do que é o Amazônia 4.0, mas eu vou falar mais sobre ele no período da tarde, e amanhã vai ter uma longa exposição, longa, não muito longa, mas com detalhes dessas tecnologias, por que essas coisas podem acontecer como a gente está trazendo. Então, a Amazônia 4.0 e o Brasil do futuro, colocando em prática os potenciais da bioeconomia. Tá? Então, nós vamos tratar desse tema, mas antes de falar de bioeconomia, vamos falar sobre o que acontece na Amazônia, numa análise bem de longe, assim, em relação ao uso da terra, que é o que originou o nosso trabalho no Amazônia 4.0. Nós somos originários da ciência, né? Somos ainda pesquisadores da área de clima, de uso da terra, de aspectos sociais, e a gente trabalhou muito estudando, né, pelo lado da ciência, o valor da floresta, né? Mas não só o valor financeiro, o valor para os ecossistemas, o valor para os povos que moram nela, o valor para o clima. E entendemos que não havia uma resposta da sociedade a tantos estudos que mostravam a importância dessa floresta. Né? Se sabe muito mais agora, se sabia 10 anos atrás, 20 anos atrás, e os níveis de perda da floresta continuam crescentes. Né? Toda semana a gente tem uma notícia ruim sobre incêndios, sobre desmatamento, garimpo ilegal e tal. Então, a gente resolveu fazer alguma coisa, né? De pensar o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, além de só ficar estudando. E a primeira análise que a gente foi fazer é sobre os usos da terra. Né? O que acontece na Amazônia? Então, nós temos aí o que a gente chamou de primeira via, que é um modelo, é um jeito de olhar para a Amazônia, né? De pensar a Amazônia estrategicamente, que é ênfase na proteção legal de grandes áreas territoriais, né? Como terras indígenas e unidades de conservação. Isso é um processo que já vem há 30, 40 anos sendo elaborado por diversos governos, por concertações internacionais, né? Olhando para isso. E é uma boa ideia, sem dúvida. Então, hoje nós temos o quê? 47%
da floresta amazônica é legalmente protegida entre áreas, parques e reservas e terras indígenas. Então, é relativamente bastante. Posso dizer que esse modelo deu quase certo, porque você fala, preserva metade, né, e a outra metade deixa de desenvolver, afinal, é necessário desenvolvimento. Porém, isso daí é um pouco que nem aquela história bíblica do Salomão, que tinha um filho, sabe essa história? Que daí uma pessoa falou, é meu, né? Daí o outro falou, é meu. Daí, na dúvida, o rei mandou cortar no meio, né? Daí aqui era a mãe de verdade, não, é dela, pode levar. Porque não existe meia criança, né? Então, meia Amazônia, meia floresta amazônica, também não resolve. Porque os estudos avançaram e mostraram que, com metade da floresta, a outra metade vai acabar morrendo. Porque a parte viva depende da própria floresta viva. Eu vou mostrar alguns detalhes sobre isso. E isso, à tarde, vai ser palco da discussão. Então, a gente quer ouvir muito como vocês que têm um conhecimento direto, né, dos ciclos da floresta, como que vocês veem essa questão da floresta viva, mantendo a própria floresta, né? Aí tem a segunda via, que a gente chama, né, que é o jeito alternativo. Tá? Metade foi protegida, a outra metade, então vamos deixar fazer. Exploração da madeira, em planos de manejo, teoricamente sustentáveis, mas acaba sendo porta de entrada para desmatamento ilegal, porque usa aquilo só para esquentar a madeira, né? Que depois acaba virando grilagem de terra pública, desmata, o gado pouquíssimo produtivo que acaba sendo aqui na Amazônia, e que no fim acaba virando grandes fazendas de monocultura com baixíssimo emprego e nenhum ambiente, nenhum serviço ambiental. E também mineração, garimpo. Bom, aqui a gente está falando com as populações que mais sofrem com isso, né? Com esse problema terrível de falta de controle, de ilegalidades e tudo. Esse é um mapa de uma entidade sul-americana que colocou quais são as infraestruturas que já existem e quais que já estão planejadas para serem construídas na Amazônia, entre portos, estradas de ferro, rodovias e outros terminais, e que mostra que, se fizer esse plano completo aí, cada infraestrutura dessa gera um impacto em volta, né? Quem conhece a história da BR-163, que ao longo dela foi totalmente invadido, até as áreas, as reservas criadas foram invadidas do mesmo jeito, como se não tivesse reserva. Então, existe uma força muito grande quando você tem um vetor, que a gente chama, né? Um canal que leva o desenvolvimento, leva junto a destruição. E olha só o estado que já está previsto, entre aspas, né? Porque a gente tem que trabalhar para que isso não ocorra dessa forma, para a Amazônia. E o resultado disso até hoje é que em torno de 20% da floresta já foi desmatado. Mas aí alguém pode falar, mas está longe dos 50% que a gente até poderia chegar. Aí eu faço uma pergunta, né? Se proteção legal tem sido garantia de proteção. Esse plano aí dos 50% era que haveria proteção legal. Proteção legal é uma coisa que você nem questiona, né? Está legalmente protegido, né? Você pode dormir tranquilo. Mas a gente sabe, vocês sabem, que a lei é bem relativa também, né? Infelizmente, né? A gente tem que entender que a lei, às vezes, ela não é aplicada. E as consequências vêm do mesmo jeito. Então, aí, ó, desmatamento voltando a aumentar em níveis absurdos de novo, né? No passado já teve grandes picos de desmatamento, foi minimamente controlado durante um tempo e agora voltou a crescer de novo. Então, a fórmula de olhar para a Amazônia está errada, porque se as coisas continuam ficando fora do controle, com perdas terríveis, que os cientistas que vão falar daqui a pouco vão trazer assim, dados muito concretos, né, muito impressionantes, e explicar como isso ocorre. Então, a gente realmente não tem uma boa sorte nisso. E aí, mesmo essa história não, precisa aumentar o comércio, né, a agricultura, esse daí é um recorde de jornal que fala que desmatamento na Amazônia, supermercados britânicos ameaçam parar de vender produtos do Brasil caso nova lei seja aprovada. E a lei era anistia para todo desmatamento até agora, até recentemente. Ou seja, tudo que foi crime no passado, a partir de hoje, numa mágica, não é mais, e as pessoas que invadiram se tornavam donos dos imóveis invadidos. Quer dizer, essa desmoralização da lei, né, chega a ser tão assim, sem lógica, que até o estrangeiro, o exterior, fala, pô, peraí, vocês estão indo muito longe em querer vender coisas para nós. Desse jeito a gente não compra, né?
E aqui ainda focos de incêndio na Amazônia em agosto continuam em níveis preocupantes. Isso é de um ano atrás, mas a notícia não muda. Nos últimos anos, toda a época é a mesma notícia. Acho que eles nem, os jornalistas, né, Bruno, acho que nem tem trabalho para fazer essa matéria. Eles simplesmente pegam do ano passado, troca os números, troca os dados e publica de novo. Isso é terrível, porque mostra que a floresta está morrendo. E aí que vem a coisa que não dá para a gente descansar com 50% protegido. Mais pesquisas chegaram à conclusão de que, se você passar de 25% da perda da floresta total, começa a quebrar ciclos que são necessários para o resto da floresta. Então, a gente está, na verdade, no limite do que a gente pode gastar, vamos dizer assim, da floresta para que ela mesma ainda continue viva. E se a gente passar desse limite, a floresta começa a morrer sozinha, como um carro que você está empurrando e chega numa ladeira. Você não precisa mais fazer força, ele começa a descer. E aí não adianta mais correr atrás, você só vai ver o acidente que vai dar lá embaixo. Então, a perda da floresta, são dados científicos, né, que foram observados. O Paulo Nobre está aqui, e a Luciana, que trabalham com modelos e previsão de clima. Isso aí tudo assim, para quem trabalha com modelo, é realidade. Assim, esse futuro é realidade. A gente que só está observando assim, de perto, né, mas sem uma visão de longo prazo, às vezes a gente até demora um pouco a perceber. No entanto, eu vou mostrar uns slides aqui que mostram que várias regiões da Amazônia já estão nesse processo. Qual é esse processo? A floresta cede lugar para o cerrado. O cerrado começa a existir onde antes tinha floresta. Então, uma floresta, né, com suas árvores super altas, com chuva muito frequente na época das chuvas, que inclusive já tem alteração, né? O Paulo vai poder falar, a Luciana, não sei quem vai estar falando isso, da mudança já dos padrões. E depois a gente queria também, na conversa com vocês, dos palestrantes, depois das discussões, se vocês veem isso, né? Se esses padrões, mudanças de padrão da floresta estão realmente acontecendo. E aí, então, você tem árvores muito altas que jogam muita água de volta para a atmosfera, né? Acho que todos sabem que as raízes das árvores bebem a água, né, que está no solo. Essa água atravessa o tronco e evapora pelas folhas, igual a gente sua. A árvore também sua. E esse vapor, de tantas folhas, de tantas árvores, gera tanta umidade e mais uns outros produtos muito pequenos, umas moléculas que as árvores liberam, como se fosse um aroma, que ajuda a fabricar a nuvem. E aí chove. E aí chove, volta a água e fica num ciclo. Então, a floresta, ela mesma se irriga. E as árvores precisam dessa irrigação para viverem. Quando você começa a quebrar esse ciclo, o que acontece? As árvores que conseguem, as plantas que conseguem viver com menos água, são plantas que vão caracterizando outro bioma. Então, isso já está acontecendo no sudeste da Amazônia, já vai virando o cerrado. E onde acontece isso, não volta mais a floresta. O solo já muda de característica, porque perde aquela cobertura de fertilidade que a própria floresta dava, né? Passa a ser um solo só dos minerais, e os solos da Amazônia, em geral, são pobres. E aí, pronto, acabou. A floresta, na verdade, era uma herança do passado, que quando você tira a partir de um certo limite, ela se decompõe como um todo, né? E aí, bom, aí contextualizando para esse nosso encontro de hoje, né? Porém, dados desse ano, do MAP Biomas, que é uma plataforma muito boa de acompanhar o que está acontecendo pelo satélite, mostra que desmatamento em terras indígenas foi de apenas 1% em 30 anos. Né? Nesses 30 anos que a gente está falando, que a gente está tentando fazer o desenvolvimento sustentável da Amazônia acontecer. Isso é uma ótima notícia. Fora das áreas indígenas, o desmatamento foi de 20,6%. Então, aqueles 20% que a gente já perdeu, praticamente é fora das áreas indígenas. Né? Aí, também a gente pode ficar tranquilo por causa disso? Ainda não. Por quê? O aumento do desmatamento em terras indígenas pode impedir o Brasil de cumprir metas climáticas. Esse seria um impacto incrível para o Brasil. Né? E aí, segundo esses pesquisadores, né, o pesquisador Guilherme Augusto Verola, do INPE, e Gabriel de Oliveira, de uma universidade americana, existe uma tendência agora de aumentar o desmatamento nas áreas indígenas. Mas não é por responsabilidade dos indígenas que mudaram seu manejo, é por invasão, por desrespeito, por crime ambiental, né? A gente, né, ficamos chocados de ver os crimes ambientais ligados ao
região do Javari agora, que chegaram até ao cúmulo da violência, que cúmulo da violência não, essa violência ocorre todos os dias, né? Chegou ao cúmulo porque a violência foi contra uma pessoa com exposição internacional, e aí, mas isso é o que resulta, por que os danos ambientais estão aumentando em áreas indígenas. Então, nas terras indígenas, a taxa média anual de desmatamento nos últimos 3 anos ficou 80,9% acima da média anual verificada desde 2012, atingindo 419 km². Aí ele dá um exemplo da terra indígena Apitereua, no Pará, São Félix do Xingu, que foi a campeã de perda, né? Chegou a perder 570 km² da sua área demarcada por desmatamento. Então, só para dizer como assim, relevante a gente continuar repensando que solução a gente vai dar para essa questão ambiental, e agora envolvendo com super interesse, né, os próprios indígenas que sempre defenderam seu território, mas sabem que esses territórios estão a perigo. E o Brasil como um todo, e o mundo como um todo. E isso vai ficar muito evidente nas palestras que nós vamos ver logo a seguir. Aí eu digo, se é possível um modelo de desenvolvimento econômico com desmatamento zero ou negativo na Amazônia. Aí a gente propõe que seja necessário um novo modelo de desenvolvimento sustentável. E aí surgiu, então, o nosso movimento, que era uma iniciativa que chamava Iniciativa Terceira Via Amazônica, que é aquele nem preserva tudo e ninguém mexe e mantém uma pobreza, assim, por definição ali, nem faz um desenvolvimento irresponsável que acaba com o principal valor, que é a floresta. E aí só um exemplo de como a gente pode mudar essa equação na visão do Amazônia 4.0. É agregar valor aos produtos da floresta para que a economia da própria floresta seja maior do que a economia das coisas que hoje estão tentando ocupar o lugar da floresta. Então, a gente fala, mas o gado rende bastante. Vamos ver. Cacau movimenta mais de 50 bilhões quando é feito chocolate e todos os derivados no mundo. É um mercado assim, incrível e em franca expansão. Ele é vendido como commodity. A Amazônia é o maior produtor de cacau do Brasil e o Pará é o maior estado produtor. E ele é vendido a R$10 o quilo para as fábricas que vão fazer chocolate, que vale R$200 o quilo. Então, se você... 2.000%, né? 20 vezes o valor. Só transformando. A amêndoa do cacau é muito parecida com a do chocolate. Tem uma fórmula básica de chocolate, aquele chocolate escuro, que é só amêndoa mais açúcar e mais um processo, assim, umas máquinas. Né? Então, chega a ser assim, muito fácil você fazer. E sem falar em fazer o chocolate, a comparação de um estudo de dólares por hectare por ano, de valor da produção do cacau, é 7 vezes mais do que se tiver gado naquele mesmo hectare. Então, se você tiver um hectare de gado, se você conseguir fazer uma boa plantação de cacau ali, e o cacau pode ser plantado no sistema de agrofloresta, né? Deixa eu ver se é isso aqui, ó. Sistema de agrofloresta, que você planta ele consorciado com cupuaçu, com açaí, com outras palmeiras, e até com árvores lenhosas para madeira mesmo, que você vai extrair depois de 20, 30 anos. E você consegue refazer uma floresta com viés financeiro, né? Ela gera recursos o ano todo. E aí o outro caso é o açaí, né? Que é um caso de sucesso entre os produtos da Amazônia. 20 anos atrás ele era consumido só na Amazônia, hoje ele é consumido no mundo inteiro. No mundo inteiro mesmo, Japão muito, inclusive, né? Europa e Estados Unidos. E com isso ele está gerando aproximadamente 3 bilhões por ano de valor econômico para a região amazônica. Apenas produzindo, vendendo, transportando, despolpando e congelando, que não é uma agregação de valor de fato. Ele é vendido meio como commodity, toneladas e toneladas congelado, ele só faz um mínimo ali para ele não estragar. Mas quando chega no mundo, vira centenas de produtos derivados de açaí, com altíssimo apelo comercial, né? As pessoas procuram as coisas de açaí. Aqui é uma linha de uma fábrica que tem bebida energética, ingrediente para café da manhã, super incrementado com açaí. Eles chamam as comidas da Amazônia de superfoods, super comidas assim que têm um potencial alimentício superior ao que você pode encontrar. E aqui ele é vendido por grama, né? Assim,
potinho de 200 gramas, 300 gramas, 100 gramas, 80 gramas. Aí vai para um outro nível, que ele já é extraído os princípios ativos do açaí, que são principalmente antioxidantes. Aí ele é vendido em cápsulas, aí já é na miligrama que ele é vendido. Entendeu? A gente vendendo toneladas, né? Barcos e navios e tudo, e no mundo isso vira coisas vendidas em frações muito pequenas para um público muito especializado que paga um valor muito grande. Né? Essas cápsulas aí tem até de $48 o vidrinho aí com algumas dezenas de cápsulas. Só lembrando então, a gente faz só essa parte aqui, lava, desinfeta, despolpa, que é uma coisa mecânica assim, e no mundo isso ganha uma outra fachada e um outro valor de fato. Né? Daí eu pergunto se é possível conciliar conservação e desenvolvimento econômico. E aí surge então a ideia do Amazônia 4.0. A gente foi buscar nas novíssimas tecnologias um jeito de fazer essa agregação de valor poder ocorrer pelas mesmas mãos que extraem esses produtos, que produzem isso na Amazônia. Havia um vazio, um abismo, né? Quem produzia não tinha condição de fazer isso valorizar. Era o atravessador, era o industrial de longe, era o exportador. Aí a gente foi nas fábricas entender qual era o processo e fomos no mundo da alta tecnologia. Existe uma indústria hoje que chama Indústria 4.0, sobretudo nos Estados Unidos, na Europa. Ela mudou o jeito de fabricar as coisas dentro das fábricas. A gente não sabe isso, a gente compra o produto, mas a gente não sabe como ele é feito lá. E ele usa muito das tecnologias, costuma usar muito como exemplo os nossos celulares. Né? Nossos celulares é um computador super poderoso, que mudou o jeito que a gente faz a maioria das coisas. Não sei a idade de vocês, mas quem já tem uns cabelinhos mais brancos deve lembrar do tempo que a gente ia para o banco, né? Que a gente ficava na fila do banco para pagar conta, para pegar dinheiro, para depositar cheque. Né? Acabou, né? Agora Pix, né? Com o dedo, não precisa nem digitar nada. Agora com reconhecimento facial, né? Você olha para o negócio e já aconteceu tudo. Isso é uma mágica, né? Não é, é tecnologia, está no bolso da gente. Então, essas tecnologias existem também para a produção. E o que o Amazônia 4.0 fez foi lá buscar isso daí, na ciência, na tecnologia, e pensar para os produtos da floresta. Como a gente faz uma fábrica que pode fazer esses produtos, gerar a renda, a alta renda deles, para essas populações. Então, é agregar valor à biodiversidade no interior da Amazônia. A gente não pensa nas capitais, pensa também, mas como consequência. O nosso modelo é de gerar a economia a partir das comunidades da Amazônia, né? Fortemente baseado nas comunidades locais como principais atores e beneficiários. Está em inglês, desculpa, eu peguei um slide não traduzido, mas diz aí, as localidades da Amazônia brasileira. O IBGE tem esse dado, né? Eles, quando fizeram o censo, todo lugar que tinha mais do que uma casa assim, esparsa, é uma localidade, eles puseram a coordenada geográfica. Aí tem lá assentamentos rurais, esses branquinhos, vilas, cidades, aldeias indígenas e outros assentamentos. Isso dá um total de 4.438 localidades na Amazônia. Então, esse é outro mito que se tem aí por fora, né? A Amazônia é muito vazio, não tem pessoas para fazer industrialização, tem que ser numa cidade onde tem bastante pessoas. Não, mas cada localidade dessa tem gente disponível, suficiente para trabalhar uma operação de agregação de valor, né? Então, esse é para esse público que nós dirigimos o nosso trabalho. Aqui eu vou passar um videozinho de 3 minutos, que termina a minha fala, daí a gente vai para um coffee break. E daí começam as palestras programadas. A floresta amazônica, lar de mais de 25 milhões de pessoas, do maior rio da Terra, da maior diversidade de vida do planeta, de diversas culturas, tradições, repletas de conhecimento. Alguns dos mais importantes holofotes do mundo estão voltados para ela. Um grupo de cientistas descobriu que a Amazônia caminha em direção a um ponto de não retorno na estrada de sua savanização. Descobriram também uma boa dose de esperança. A Amazônia
tem soluções para transformar o Brasil numa verdadeira potência ambiental e líder mundial de bioeconomia e economia circular. Nós, do Amazônias 4.0, estamos trabalhando nesse cenário que é, sim, preocupante, mas ao mesmo tempo de um potencial infinito. Nossa incansável jornada é para levar desenvolvimento socioeconômico aos estados amazônicos e recolocar o Brasil no centro dos diálogos sobre desenvolvimento econômico e social sustentável. Estamos mergulhados nas possibilidades encantadoras da bioeconomia. Trabalhamos dia e noite para conhecer os produtos da biodiversidade somados à indústria 4.0. Nosso conceito e nossa metodologia estão desenvolvendo conhecimento, formação, produtos de alto valor agregado, desenvolvimento econômico e social sustentável. A casa de tudo isso já está sendo criada. O Laboratório Criativo da Amazônia será o lugar onde produziremos pesquisas a partir de conhecimentos tradicionais, científicos e tecnológicos. Pessoas das comunidades locais serão capacitadas e treinadas para impulsionar o surgimento de uma bioindústria poderosa e transformaremos commodities em produtos de alto valor agregado, prontos para o consumo. A jornada é longa e o desafio maior. É hora de unir indústria 4.0, ciência, economia circular, tecnologia e inovação. Natureza, biodiversidade, cultura, comunidades, ancestralidade, tradição, sem pontos finais, todos na mesma frase, escrevendo uma só história, Amazônia 4.0. Viva o futuro com a floresta! Vamos? Bom, pessoal, esse foi o filme rápido que define os principais aspectos do Amazônia 4.0. Amanhã, como eu havia dito, a gente vai elaborar bastante esse assunto. Logo pela manhã eu vou explicar como essas tecnologias podem fazer aquilo que está colocado de fazer a agregação de valor acontecer com os próprios povos tradicionais, povos originários, serem os responsáveis por essa produção de alto valor, e não só da produção da matéria-prima. Agora a gente passa para o que seria a fase 2 da manhã, que são as apresentações dos representantes dos povos originários e dos cientistas, para essa conversa sem fronteiras entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional. Eu vou anunciar a próxima palestrante, mas eu vou pedir que cada um de vocês que vierem falar, digam o seu nome, se for de uma etnia específica também comenta, e se for representante de alguma instituição, alguma organização, também fale que a organização é essa, e o que mais interessante puder achar para se apresentar. Os que forem cientistas, por exemplo, falem das quais instituições trabalham.